Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. O texto que vai conduzir a pregação dessa noite. Nós vamos ler dos versículos 1 a 13. João 3, 1 a 13. Diz assim o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos na sua casa, na tua santa presença, nós cantamos louvores a ti, nós já oramos ao Senhor, e agora lendo a sua palavra mais uma vez, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração e mude, Senhor, o nosso coração, intenção e ações. Que nós saímos daqui cheios do Senhor, nutridos na alma e no corpo, pela presença santa de Deus, pela palavra aqui proclamada, pelos ensinos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Usa, Senhor, a minha vida, sem o Senhor eu não sou capaz, mas o Senhor pode e o Senhor faz, ó Deus. Então, por favor, usa-me para ser bênção na vida dos meus irmãos, para ministrá-los com a palavra de Deus, para que nós juntos como igreja possamos crescer e ir em direção ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. É no Teu santo nome que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui nessa narrativa de João 3, dois personagens. Um, Jesus, o outro, Nicodemos. Duas figuras que nós podemos dizer figuras de autoridade. Uma claramente uma figura terrena, outra uma figura sobre toda a existência, terrena, espiritual, sobre o tempo, sobre a eternidade, que é Jesus. Quando a gente olha para Nicodemos, a gente vê nele um religioso exemplar. Nicodemos era um fariseu, e aqui o texto fala para nós que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, alguém importante. A mesma palavra aqui, palavra de príncipe, a ideia de alguém importante, uma autoridade significativa no meio dos judeus. Ele tinha um destaque entre os destacados. Era provavelmente membro do Sinédrio, aliás, provavelmente não, o texto bíblico fala para nós que ele é membro do Sinédrio mais adiante, que era um conselho dentro de Jerusalém. Aliás, cada cidade dos judeus tinha um pequeno Sinédrio, com 21 homens, anciãos, mestres da lei, escribas, que compunham esse conselho que legislava sobre a cidade, tanto religiosamente quanto civilmente. Mas em Jerusalém tinha um maior, o grande Sinédrio, que era composto por 71 membros, e Nicodemos estava lá como alguém que conhecia muito bem a respeito das coisas de Deus. E é curioso porque ele vira para Jesus e chama Jesus de Rabi, e depois ele fala: nós sabemos que você tem sido mestre. Essas duas palavras têm uma relação muito próxima, porque é quase que como uma fosse correspondente à outra em línguas distintas. Rabi é do hebraico e quer dizer mestre, e mestre é a palavra ali traduzida do grego,
e ele usa as duas. Só que Rabi se reveste de um significado mais profundo, porque ela era utilizada para reconhecer uma autoridade. Era um honorífico, era um tratamento para alguém que sabia profundamente da palavra, para alguém que sabia das coisas de Deus, para alguém que entendia coisas profundas da lei, dos profetas, e tinha aí uma relação diferenciada com a palavra de Deus e o próprio Deus. E Nicodemos faz esse reconhecimento, não só chamando Jesus de Rabi, mas dizendo, olha, você tem sido como um professor no nosso meio, você tem ensinado coisas maravilhosas, mas ele reconhece também que Jesus é diferente, porque ele diz que Jesus faz alguns sinais que se Deus não estiver com uma pessoa, ela não é capaz de fazer essas coisas. Ele fica surpreso porque ele vê em Jesus uma figura diferente dos outros rabis que ele estava acostumado, dos outros professores, mestres que andavam no meio do povo, talvez dos seus pares, dos seus companheiros ali, pares do Sinédrio, que ele reconhecia que tinha uma sabedoria, mas Jesus ainda se destacava de uma maneira diferente. Ele reconhece que Deus está no meio daquilo que Jesus faz, que está junto com Jesus, e ele reconhece que ele faz maravilhas e sinais. Esses sinais são os milagres mesmo, aquilo que Jesus operava no meio do povo, pregando, mas também operando curas, transformações, libertações, expulsando demônios e fazendo coisas realmente maravilhosas no meio do povo. Mas Jesus quebra a conversa. Jesus derruba as expectativas de Nicodemos na conversa, porque nem sequer Nicodemos faz uma pergunta e Jesus já traz uma resposta. Você percebe isso? Que logo na primeira fala de Jesus, ele traz uma resposta para uma pergunta que não foi feita. Talvez uma pergunta implícita naquela construção de fala de Nicodemos, que estava acostumado a um lidar político, e ele vinha construindo um discurso. E ele ia chegando devagarzinho no seu propósito. E Jesus fala, vamos direto ao ponto. É preciso nascer de novo. Ele vai e dá uma resposta na pergunta implícita de Nicodemos. Alguns comentaristas vão dizer que talvez a pergunta de Nicodemos se assemelhasse muito à pergunta do jovem rico. O que é preciso fazer para herdar na vida eterna? Porque a resposta que Jesus dá, ela cabe muito bem nessa pergunta. E parece que ele está construindo alguma coisa. Olha, você ensina coisas boas, você parece ser muito próximo de Deus, ter uma relação diferente com Deus. E aí, o que você pode me ensinar sobre coisas mais profundas a respeito de Deus? E Jesus, então, faz esse corte direto aí e traz a conversa para um nível um pouco mais profundo. Talvez Nicodemos ficaria num aspecto mais intelectualizado, como ele estava acostumado a conversar sobre as coisas da lei, mas Jesus traz para coisas do coração, da eternidade, para questões da alma e do reino de Deus. E aí a conversa ela começa como uma espécie de luta, mas não uma luta de Jesus contra Nicodemos, não um embate entre os dois, mas uma luta entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Não entre razão e emoção, como se a carne fosse racional, porque Nicodemos era um racionalista, e as coisas do espírito são mais emocionais e sentimentais. Não é uma briga entre razão e emoção, porque as coisas de Deus falam de razão e emoção juntas, mas um embate entre aquilo que era discernimento espiritual com aquilo que era discernimento carnal. Entre sabedoria humana e sabedoria divina. Entre quem é nascido de novo quem não é nascido de novo. Jesus então desafia Nicodemos a uma fé verdadeira e profunda. Aquele homem que talvez fosse reconhecido por muitos como alguém extremamente piedoso, dedicado às coisas do Senhor, o principal entre os judeus, alguém de extrema importância, é provocado por Jesus para ir para a verdadeira mensagem do Evangelho. Para olhar para aquela essência da pregação que há, mesmo no Antigo Testamento, que ele bem conhecia, e mesmo no Evangelho que estava ali diante dos seus olhos, o próprio Cristo. Nicodemos se vê completamente perdido nessa situação. Aquele homem que talvez hoje fosse equiparado a alguém com uma grande formação acadêmica na área teológica, se vê completamente desorientado pelas respostas de Jesus. Aparentemente um homem simples, que não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. Não tinha uma grande formação e não era reconhecido como membro do Sinédrio ou um principal dos judeus.
Talvez eles menosprezassem quem Jesus era. Mas o que Jesus carrega e carregava e é muito maior do que aquilo que Nicodemos tinha de formação. Ele vê a sua fé sendo exposta, ou a sua fé fraca, ou até mesmo falsa, sendo exposta diante daquele homem que parecia tão controverso para os fariseus. E aí a gente, tendo esse panorama da conversa, pode olhar para esse texto e essa conversa de Nicodemos com Jesus e perceber alguns ensinos extremamente importantes para a nossa vida. Esse texto talvez seja um dos principais ou um texto muito importante do Evangelho, porque Jesus expressa claramente, ele lança pilares para aquilo que ele é e veio fazer no mundo, e aquilo que ele espera dos homens e aquilo que os homens precisam para encontrar a vida eterna. Jesus, nessa conversa com Nicodemos, no meio da noite, traz para ele, mas também para nós, até hoje, uma mensagem profunda a respeito do verdadeiro Evangelho. O que Nicodemos acaba fazendo é redescobrindo a verdade do Evangelho, ou para ele talvez descobrindo. Mas para nós, pode ser uma grande chamada, um chacoalhão para uma redescoberta do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Uma redescoberta da mensagem de salvação de Cristo e da necessidade que nós temos diante de Deus. Um chacoalhão para nós que amamos as coreografias espirituais, a religiosidade. E um chamado para que nós nos aproximemos de Deus, de verdade e em verdade. A primeira coisa que a gente pode notar, então, a respeito dessa conversa com Jesus e Nicodemos, que continua nos versículos que nós não lemos, versículos seguintes, eles continuam essa conversa. Mas há um conteúdo muito rico, tanto nessa primeira parte que a gente vai observar hoje, quanto na continuação que virá daqui pelo menos 2 domingos, que é ainda a continuação da resposta da terceira pergunta de Nicodemos, mas que há uma riqueza muito grande, inclusive o texto tão conhecido de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está aqui logo seguido nessa conversa com Nicodemos, mas que vai ficar para uma outra oportunidade. Se a gente juntasse tudo, a gente não aproveitaria a riqueza desse texto. Então vamos ver o que esse início de conversa pode trazer para nós. E a primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que esforços humanos não trazem o reino de Deus. Esforços humanos não nos levam até o reino de Deus. Esforços humanos não nos permitem sequer ver o reino de Deus. Para isso a gente precisa olhar para a situação de Nicodemos. A gente precisa entender quem é esse homem e o perfil dele enquanto indivíduo ali naquele tempo e naquele momento na conversa com Jesus. Nicodemos era um fariseu, um dos principais entre os judeus, como nós já falamos aqui. E dizer que ele era um fariseu é importante para nós, porque os fariseus eram uma seção, uma seita religiosa, um grupo religioso, quase que um partido religioso, por assim dizer, que surgiu ali por volta do 2º século antes de Cristo, então um tempo bem anterior ao tempo de Nicodemos, e ele surge com uma boa prerrogativa. Ele surge num tempo onde há uma perseguição religiosa intensa ali no meio do povo judeu, e um grupo que quer combater o pensamento helenista dos gregos, que era secularizado, que era idólatra, resolve se manter firme e piedoso. E nasce o grupo dos Hassidim, que significa piedosos, santos, homens piedosos. Esse grupo, então, vai se estruturando, e ali por volta do 1º século, no finalzinho do 2º século, na transição para o 1º século, a gente vê esse grupo ganhar uma forma um pouco diferente. Eles começam a se chamar, então, de fariseus, que muda de santo para separado. Você já deve talvez ter ouvido alguma pregação que fala que santo significa o quê? Separado. Mas então qual que é a diferença entre a palavra santo e fariseu? Fariseu significa separado no sentido de separado de alguém. E santo significa separado para alguma coisa, dedicado, consagrado. Os fariseus se consideravam diferentes demais do povo, porque eles, na busca da piedade, caíram numa grande armadilha de tornar a fé na expressão exterior. O importante era aquilo que era visível, as aparências das coisas. Então eles se apegam a um número muito grande de leis da tradição oral e vão deixando de lado a verdadeira escritura. A lei e os profetas acabam ganhando um segundo
lugar, terceiro, quarto talvez, e quem sai na frente é a tradição oral. E essa tradição vai sendo adicionada de leis e regras e ritos de purificação, e eles vão se considerando cada vez mais distintos, no sentido de melhores e até superiores aos demais. Não tinha ninguém que fosse tão bom quanto os fariseus. E eles passam a ser, inclusive, prestigiados pelo povo, e o povo acaba amando essa ideia dos fariseus como uma elite religiosa e perfeita, porque eles também têm uma aversão ao rei Herodes e toda a casa de Herodes e toda a família real ali vinda de Herodes. E aí os fariseus se tornam uma voz forte no meio do povo, de autoridade religiosa, mas com muita influência civil e que também tinha uma certa comunicação com o Império Romano. Existia coisas muito esdrúxulas nessas leis em que eram criadas e exercidas pelos fariseus, e eu vou citar para você alguma delas para você ter ideia do tipo de coisas que eles guardavam, né? A gente vê Jesus chamando a atenção deles várias vezes a respeito dessa religiosidade, desse tom superior deles por se acharem mais santos, e eles tinham essa coisa de orar nas praças em voz alta, de fazer ritos de purificação, mas eles tinham muito forte essa coisa da guarda do sábado e às vezes passavam dos limites com isso. Uma das coisas que eles faziam, por exemplo, é proibir mulheres de olhar no espelho no dia do sábado. Por quê? Porque ela podia ver um cabelinho branco na sua cabeça e ousar arrancar. E isso era trabalho. Sábado não era dia de trabalhar. Não estou inventando, essa era uma das leis. Outra lei que existia é que você poderia tomar vinagre no sábado como remédio para a garganta. Imagine que gostoso tomar um gole de vinagre. Porque se fosse sábado, fazer o gargarejo com vinagre, que era o ideal, era considerado trabalho, então não pode. Então você tem que engolir. Se está com dor de garganta no sábado, ou fica com a dor de garganta, ou vai ter que tomar um gole, porque é um trabalho só. As leis chegavam em grandes exageros. Você só poderia comer um ovo de galinha se você já tivesse intentado matar aquela galinha depois. Porque ela trabalhou no sábado, então ela teria que morrer. E você daí poderia sim comer o ovo dela. Se não, não pode. As leis se tornaram um grande exagero e eles começaram a viver então com base nas suas próprias obras. Aquilo que eles faziam era aquilo que garantia a salvação deles. Eles estavam assegurados nas suas práticas e na grande imagem que eles construíam diante do povo da sua importância. Criam nas boas obras e criam que elas tinham efeito para a vida eterna, na garantia da entrada no reino de Deus. Eles criam na expectativa do Messias, inclusive, esperavam sim o Salvador, mas eles tinham essa expectativa nas tradições. E é por isso que Jesus, para eles, não se encaixa nos padrões que eles aguardavam, porque Jesus não tinha o ar típico de um soberbo fariseu. Os fariseus tinham então essa grande presença, mas Nicodemos se vê impactado pela presença de Jesus no meio do povo. Ele se vê então balançado por essa figura diferente das demais no meio do povo. Jesus exercia confronto contínuo ao farisaísmo e na conversa com Nicodemos ele não está fazendo diferente. Embora ele não faça um embate direto como ele costumava fazer, inclusive falando palavras duras como raça de víboras, aliás, esse foi João Batista, né? Mas fazendo coisas duras, dizendo homens de dura cerviz, esse foi Jesus. Ele conversa com Nicodemos, entendendo esse contexto de Nicodemos e chacoalhando ele a respeito das suas convicções. Pense que Nicodemos não era então um iniciante da fé. Ele tinha construído toda uma carreira em cima dessas crenças, desses costumes, dessas leis, dessa fama que ele mesmo tinha diante do povo. Ele não era um fariseu do interior, ele era da capital, de Jerusalém, um homem notório. Todos sabiam quem era Nicodemos quando ele passava. E Jesus então confronta todas as suas crenças, quando ele faz uma pergunta, aliás, quando ele faz uma constatação dizendo, o Senhor é mestre, vem da parte de Deus, e ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não estiver com Deus. E Jesus não mede esforços em dizer para ele, em verdade te digo. Você percebe que Jesus repete várias vezes isso?
para dizer: eu estou afirmando aquilo que é certo, é verdadeiro, não é invenção. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse confronto é o suficiente para deixar Nicodemos confuso. E ele começa os seus: como pode? Como assim? O que o senhor quer dizer? A gente vê no versículo 4 ele perguntando como um homem pode nascer sendo velho. A gente vê no versículo 9 ele depois perguntando como pode ser isso? Um homem estudado da lei se vê extremamente confuso a partir de uma única frase de Jesus. O que quer dizer esse nascer de novo? Ele não consegue entender muito bem. Porque para ele, o que basta para entrar no reino dos céus é fazer todas as tarefas todos os dias. É se purificar. É orar em voz alta nas praças. É ler a Torá em voz alta na sinagoga. É ser alguém admirável por seguir todos os preceitos da lei e guardar toda a tradição. E isso é o que leva para o céu, não é? Como que esse homem, reconhecidamente com a presença de Deus, me fala algo diferente? Nicodemos fica confuso. E toda a erudição dele vai por água abaixo. Porque na verdade é isso que Deus faz mesmo com cada um de nós. Tudo aquilo que a gente pensa que é, que sabe, todo o senso de importância pessoal que a gente carrega, ou toda a sensação de que alguma linhagem nossa possa garantir a nossa entrada no céu, ou porque nós somos presbiterianos de carteirinha, ou porque nós somos de uma família antiga, de gerações e gerações, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, ou porque eu conheço muito da Bíblia, ou porque eu já li tais livros, aquela prateleira toda, já li todos eles, ou porque eu já fiz curso A, B, C ou D. Nada disso tem importância diante do Senhor. Porque aquele que não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Não é o mérito humano, não é o exercício religioso, não é a chamada da escola bíblica que vai te garantir a entrada no reino dos céus, se você não nascer de novo. Não é quantos anos de igreja você tem, ou quanto de dinheiro você já colocou nos gasofilácios, ou quanto você já ofertou em materiais de construção, ou você possa olhar e dizer: aquele ar-condicionado fui eu que dei, aquele banco fui eu que dei, aquela planta fui eu que comprei. Isso não tem importância nenhuma, porque não é mérito humano que nos leva no reino dos céus. Mas é preciso nascer de novo. E sabe, nós somos bem Nicodemos, porque a gente até sabe que não é o mérito humano que leva para os céus, mas a gente se porta no dia a dia da fé como se fosse. A gente vem às vezes para o culto por culpa, porque se eu não for, será que eu vou ser abençoado? Puxa, hoje é domingo de ceia, não hoje, né? Mas quando é? Eu não posso faltar. E a gente torna em ritos, em práticas, e isso eu não posso fazer. Aquilo é melhor não dizer, ali é melhor não caminhar, com essas pessoas eu não me misturo, então isso vai me tornando mais santo. A gente se porta como se a gente acreditasse como um fariseu, como se o nosso mérito pessoal fosse construir, dar a nós tijolinhos no céu, como alguns por aí acreditam. Na teoria a gente sabe bem que é pela graça e pela presença de Cristo Jesus. Mas a verdade é que a prática às vezes não está bem casada. Nós temos um coração como o de Nicodemos. E quando lemos essas coisas ficamos confusos porque a gente fala: como assim nascer de novo? Será que eu já nasci de novo? E a gente se põe em dúvida, às vezes com anos de fé ou com anos de igreja. Será que eu já nasci de novo? Como que faz para saber? Onde que testa isso? É um questionário? É um exame de sangue? A gente se vê confuso com coisas básicas da fé. A conversa de Jesus e Nicodemos mostra que Nicodemos sabia muito e, na verdade, não sabia quase nada. Ele tinha muitas explicações para dar, mas não sabia sequer se tinha nascido de novo. Ele nem sabia o que era nascer de novo. Afinal, até então ele não achava que precisava de algo assim. Bastava fazer tudo certinho. E eu e você podemos cair nesse mesmo engano, transformando a nossa vida de fé em atos contínuos de religiosidade, e ainda uma soberba muito grande por isso.
achando que é isso que está garantindo a nossa entrada no céu. A gente se coloca então em posição de juiz e julga aqueles que não fazem como nós fazemos, que não frequentam as programações que nós frequentamos, que não ocupam os cargos que nós ocupamos, que não ofertam o tanto que nós ofertamos, que não conhecem da Bíblia quanto nós conhecemos, e aí a gente se coloca numa posição de fariseu superior, separado dos outros, porque é melhor do que os outros. O fato de Nicodemos ter ido à noite, às vezes é considerado como uma ideia de que ele estava se escondendo, ele tinha medo de se comprometer. A gente não tem nenhuma comprovação clara e bíblica nisso, mas a gente pode ver que Nicodemos faz uma aproximação gradual de Deus ao longo da história, de Jesus, né? E ele encontra com Jesus nessa noite aqui, talvez só porque era o horário disponível mesmo na agenda de Jesus, nós não vamos saber, e isso não é relevante. Mas mais adiante, quando o nome de Jesus é levado ao sinédrio, porque os guardas tentaram prendê-lo e falaram, mas ninguém fala como aquele homem, a gente não conseguiu prender ele. Então eles querem fazer algo com Jesus, e quem se levanta para defender é Nicodemos. Ele diz, olha, agora não mais à noite, mas de dia, ele diz, mas a gente deveria ouvi-lo primeiro. Como a gente vai julgar alguém sem saber o que ele disse? E a gente vê um progresso ainda maior lá na frente, de um Nicodemos que se expõe por completo. Porque quando Jesus morre, o texto de João diz para nós que ele se junta a José de Arimateia para sepultar Jesus. Ele gasta uma grande quantidade de dinheiro comprando especiarias e óleos que seriam colocados no embalsamamento do corpo de Jesus. E agora ele expõe a sua fé de peito aberto. Porque ele começa a perceber, ao que nos parece, que realmente não era aquilo que ele fazia, mas a quem ele se rendia, a quem ele recorria. Nós precisamos também olhar para isso e saber que nós não podemos conquistar a salvação. Então não importa, nunca faça isso de usar o tempo de igreja que você tem para se sobrepor a alguém. Nunca use o seu conhecimento bíblico, teológico, para pisotear a fé do outro. Porque isso só mostra o que tem no seu coração. E não é as coisas do reino de Deus, não são as coisas do reino de Deus. Mas nós devemos nos render a Jesus, continuamente, gradativamente, avançando no relacionamento com Jesus, porque os nossos esforços não nos levarão ao reino dos céus. E isso nos leva, de fato, então, à segunda lição que nós podemos aqui aprender. É preciso nascer de novo. Para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Para se achegar a Deus, para garantir a eternidade, a entrada no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Esse novo nascimento aqui, confuso para Nicodemos, que ele chega a pensar, mas e se for uma pessoa velha, uma pessoa idosa, como que ele vai voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Isso me parece um pouco confuso. O que você está querendo dizer com isso, Jesus? Essas coisas não estão cabendo na minha mente. E Jesus mostra para ele que esse nascer de novo é mais do que um nascimento, um parto de uma gravidez de uma mulher. Ele está falando de coisas espirituais e elas têm implicações espirituais. Há uma curiosidade aqui na questão da língua escrita, porque a palavra grega para nascer de novo, aqui o novo, de novo, também pode significar nascer do alto, nascer dos céus. Talvez Jesus usou essa palavra como algo com um significado duplo mesmo, e Nicodemos pode ter ficado se perguntando, mas ele está querendo dizer nascer de novo ou nascer do céu? Se for nascer do céu, é confuso para mim, mas nascer de novo da minha mãe, também é confuso para mim. E ele ousa perguntar. Mas o que Jesus está dizendo para ele é que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. É um nascimento espiritual, é um nascimento de novo, que não implica num nascimento físico. E aqui, água e Espírito apontam para uma purificação espiritual e uma transformação que vem do alto, que vem do céu. Uma transformação que não depende dos homens, porque ela é uma ação divina. Que não depende da minha mobilização e do quanto eu quero, mas de um plano de Deus executado e consumado, que me garante a entrada no reino dos céus. Se você pode dizer, eu sou salvo,
você precisa colocar nessa frase glória a Deus. Porque não há mérito humano, porque essa obra é totalmente divina. Por isso não faz sentido que a gente queira inflar o peito para dizer que nós somos salvos. Mas nós devemos nos render, nos ajoelhar, chorarmos e nos rendermos todos os dias ao Senhor, porque é do Espírito que nós nascemos de novo. Essa questão da água aqui se torna uma questão de discussão. Alguns vão dizer que é o batismo, o batismo que nós fazemos hoje, que é a entrada na família da fé. Então quem não se batizar e não tiver um encontro espiritual com Deus, não pode entrar no reino dos céus. Mas Nicodemos, na sua época, nem sequer tinha a prática do batismo instituída. O batismo que tinha não era o mesmo batismo nosso, era o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Então nós podemos olhar para a água e dizer, então precisa passar pelo batismo de João Batista e então entrar e então provar do nascimento espiritual. Mas ainda assim fica um tanto deslocado, embora Nicodemos soubesse quem era João Batista, porque também era uma figura notória no meio do povo, por causa dos seus ensinos, apontando para o Messias e anunciando arrependimento para que a chegada do Messias, para que recebessem o Messias quando ele chegasse. Na verdade, faz muito mais sentido que Nicodemos, sendo um conhecedor da lei, fizesse conexões com tudo aquilo que dizia no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento aponta para nós algo maravilhoso. Mostra para nós que essa nascer da água tem a ver com a purificação que Deus faz no nosso coração. Mais adiante nós vamos ler um texto de Ezequiel que vai dizer exatamente isso para nós. Essa pureza de coração que é dada por Deus pelo lavar regenerador de Cristo Jesus. Aqui o nascimento, tanto da figura da água quanto da propriedade do Espírito Santo, é espiritual. Tanto é que Jesus continua falando a respeito das coisas espirituais. Com isso eu não estou dizendo para você que o batismo em si não tem importância, mas ele perde o seu significado se não há um nascimento verdadeiro no Espírito. Ele só é ritual. E aí voltamos ao farisaísmo, rito em cima de rito. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes a gente vem para o batismo, principalmente quem vem adulto, claro, né? Quando nós trazemos nossos filhos para o batismo, ou mesmo quando nós somos batizados adultos, é só por uma inclusão social, porque a gente quer pertencer a esse grupo da Igreja Presbiteriana de Guarapuava. Ou porque a gente quer que o nosso filho, e aí a gente carrega aí talvez uma cultura do catolicismo romano na nossa mente, quase dizendo, olha, não pode morrer pagão, então precisa batizar. E aí a gente tem medo dos nossos filhos não serem batizados. Mas a gente só está apegado ao rito. Porque quando a gente batiza os filhos, nós fazemos promessas de que nós levaremos essa criança à casa do Senhor e viremos com ele e os ensinaremos a amar o Senhor Jesus, as Escrituras. Só que às vezes a gente vem aqui no dia do batismo, batiza e depois vira turista na igreja. Porque a gente está apegado ao rito, nosso coração é de Nicodemos. Nosso coração é farisaico. Os ritos não transformam nada. É o nascer espiritual. É o nascer de novo, é o nascer da água do Espírito. Porque aquele que é da carne, ele só sabe das coisas da carne, mas aquele que é Espírito, então, que nasceu do Espírito, esse sim se torna espiritual. E aí Jesus fala para Nicodemos no versículo 7, não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Isso não deveria ser uma novidade espantosa para você. Mas o problema é que você é nascido da carne, e aí você só entende de coisas da carne. O problema é que você acha que é pelas suas obras carnais, pela sua muita obediência, pelo seu bom exemplo é que você está conquistando o céu. Você ainda não entendeu que você precisa nascer do Espírito. E aí no Espírito você vai compreender as coisas espirituais. Percebe então essa luta que nós falamos no começo, que acontece entre o discernimento humano de Nicodemos e a sabedoria divina em Jesus. Das obras carnais e da perspectiva espiritual transformadora que Jesus traz. Nicodemos estava preso nessas coisas e não conseguia compreender, e Jesus continua confrontando ele. Vocês precisam nascer de novo. O judaísmo dava privilégios a quem nascia da semente de Abraão, quem tinha registro carnal de sangue. Jesus está dizendo, não é isso que garante a entrada nos céus.
Vocês ficam achando que é porque vocês são filhos de judeus, de família judaica, da tribo A, B, C ou D. Não é isso que garante a entrada nos céus. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida, Jesus diz ali, implicitamente. E aí, essa mudança que acontece no nosso coração, ela não é uma mudança de status social, da religião A para a religião B. Ela não é uma simples mudança comportamental, porque o comportamento é consequência, mas ela é uma mudança profunda de caráter, do coração, da alma. Não é uma simples reforma, uma melhoria na nossa vida. Não é uma mudança de mindset, como hoje se diz. Mas é uma mudança profunda na eternidade, é um novo registro. Nós somos feitos novas criaturas, e isso nós não podemos fazer com nossas próprias mãos. Nós somos incapazes de conceder vida a nós mesmos, somos incapazes de salvarmos a nós mesmos, e essa é uma obra totalmente espiritual. Com essa nova natureza, vem novos hábitos, novos interesses, desejos, apetites, novo discernimento sobre as coisas, nova forma de pensar, novas esperanças e temores. É uma mudança interior que é indispensável. Não existe entrada no reino de Deus sem nascer de novo. E quem faz essa obra em nós é o próprio Deus. Aqui Jesus está deixando claro: Nicodemos está desperdiçando o seu tempo. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo só a religião, você está gastando os seus dias. E talvez você vai chegar na face do Senhor e Ele vai dizer: não te conheço, não sei quem é você. Mas Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, não sei quem vocês são. E que triste, não é verdade? Ter empenhado uma vida achando que está fazendo algo, mas nós não somos chamados a funcionários do Senhor, mas filhos. E filhos são regenerados no seu interior por uma obra santa que vem dos céus. São nascidos de novo, são nascidos dos céus. Você é nascido do céu? Você recebeu o lavar regenerador de Jesus Cristo? Você foi alcançado pelo Espírito Santo? Você é nascido da água e do Espírito, purificado no Senhor? Você provou já dessa transformação espiritual? Você tem convicção de que você foi feito habitação do Senhor? Morada de Deus? Você tem paz nisso? Você pode afirmar isso com tranquilidade? Porque se você só é membro dessa igreja, de nada adianta. Você vai chegar lá no céu com o nome no hall de membros e com o nome no hall do inferno. Não vai passar da porta. Porque isso não salva ninguém. Esse chacoalhão em Nicodemos é um chacoalhão para nós pararmos de viver de maneira religiosa, mas abraçarmos as verdades do reino, mas não sem antes passar por uma transformação espiritual. A nossa natureza, na verdade, é inteiramente decaída. Romanos 8,7 fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque o que é nascido da carne é carne. A gente ama as coisas da carne de maneira natural. E se não fosse Jesus, se não fosse Deus, lá na eternidade, instituir o plano da salvação, e o Filho vir cumprir a missão, que é justamente a resposta da terceira pergunta de Nicodemos, que a gente vai ver um pedaço só hoje, mas na próxima pregação você vai ver essa mensagem completa e maravilhosa da missão do Filho de Deus. Se não fosse a iniciativa de Deus, essa salvação não estaria disponível a nós. Então não há glória nenhuma que nós possamos bater no peito e dizer: é minha salvação porque eu fiz isso, isso, isso. Mas nós devemos dizer: glória a Deus que nos salvou, mesmo sendo nós mortos, imundos e não merecedores de tão grande salvação. A fé não deve trazer para nós arrogância. A religiosidade traz, mas a fé deve trazer para nós uma profunda humildade, um senso profundo de humilhação na presença de Deus e diante do próximo. Deve tirar de nós o olhar de julgamento, quando nós olhamos para o pecador, e deve dar a nós uma profunda compaixão, porque quando nós olhamos aquele que está em pecado, a gente deve dizer: era para ter sido eu, mas o Senhor Jesus me alcançou. Eu era que deveria ser o assassino preso, mas Jesus me alcançou e por isso eu não sou um assassino. Era eu o mentiroso, mas o Senhor colocou a verdade nos meus lábios.
Era eu o ladrão. Mas o Senhor me deu uma riqueza que é maior do que a riqueza dessa terra. A fé deve nos dar um profundo constrangimento por tão grande amor que nos alcançou. Por fim, nós vemos uma terceira lição que aparece ali na terceira, um pouquinho antes da terceira pergunta, né, no versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E Nicodemos pergunta mais uma vez: como pode ser isso? E Jesus então confronta: olha, você é mestre em Israel e não compreende? Nós falamos das coisas que nós conhecemos e damos testemunho, porque nós vimos essas coisas, e vocês não aceitam esse testemunho. Então como que vocês vão crer em coisas celestiais, se nem essas coisas terrenas vocês conseguem discernir? Há uma tríade interessante aqui, no versículo 10, 11 e 12, que ele fala: vocês não compreendem essas coisas, não aceitam o nosso testemunho. E aí ele questiona: como vão crer? Muitas vezes nós estamos vindo dia após dia na casa do Senhor e ainda não compreendemos, nem sequer aceitamos aquilo que Deus nos propõe. Então como é que podemos dizer que nós cremos nesse Deus verdadeiro? Não tem como. A verdade é que nós vivemos uma religiosidade. E aí a gente volta ali no versículo 8, que fala para nós de um comportamento do vento. Jesus entra com essa ideia do vento ali no meio da conversa para dizer que aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, agora eles são guiados pelo Espírito. E eles não são donos mais da sua própria vida. E ele usa o vento para dizer isso: olha, o vento sopra para onde quer, você até escuta o barulho dele, mas você não sabe nem de onde veio e para onde ele vai. Qual que é o rumo do vento? A gente não consegue segurar o vento, né? Não dá para estocar vento. Mas a gente não consegue controlar também aquilo que o Espírito vai fazer com as nossas vidas, porque a nossa vida não é nossa. Ela passa a ser completamente do Senhor Jesus. E essa é uma marca dos nascidos de novo. Se a gente consegue perceber então que os méritos nossos não conquistam a entrada no reino, mas que é uma ação salvadora, divina, que nos faz nascer de novo, os nascidos de novo vivem debaixo da ordenança, do cuidado, né, do Espírito Santo. Vivem conduzidos pela verdade da palavra. Abre comigo lá em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 24, até o versículo 28. Ezequiel 36, aliás, o versículo 25, até o versículo 28. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Às vezes, além de a gente caminhar numa religiosidade profunda, de achar que a gente tem mérito na salvação, sermos enganados pelas nossas arrogâncias, nós sequer temos uma vida que frutifique no Espírito, que frutifica no Espírito. Nós sequer carregamos marcas de um verdadeiro cristão que é moldado pelo Espírito, que nasceu de novo. Nós temos um apelo muito grande no nosso tempo e cada vez maior de que a palavra de Deus ela é desatualizada, ou que você pode transformar ela numa seleção pessoal, que você pode escolher no que crê. E algumas partes são interessantes e as outras nem tanto. E a gente então desenvolve uma fé que não é uma fé em Cristo, é uma fé em nós mesmos.
É uma fé que eu digo que é bom e o que não é. E a gente passa a viver dessa maneira corrompida. O texto de Ezequiel mostra para nós que quando o Senhor nos regenera, nos transforma, que quando nós nascemos de novo, é tirado de nós o coração de pedra e colocado em nós um coração de carne. E nesse coração de carne é colocado o Espírito de Deus, que faz a gente guardar os mandamentos do Senhor e andar nos caminhos de Deus, de ir com o vento de Deus que sopra para onde Ele quer. A marca daqueles que nasceram de novo são aqueles que não andam segundo as suas vontades mais, mas que andam segundo a vontade de Deus, na sua palavra, guiados pelo Espírito Santo. Muitos de nós somos bons frequentadores de igreja, apreciamos sermões e mensagens, até fazemos anotações, mas quando chega no nosso dia a dia, a palavra não faz parte da nossa vivência diária. A gente escolhe como a gente quer. A nossa família não reflete a graça de Jesus. Os nossos filhos não conhecem o Evangelho. Nós sabemos alguns textos e algumas coisas que a gente papagaia por ter ouvido demais no ambiente da igreja. Mas a gente às vezes não internalizou essa palavra de maneira espiritual, porque nós ainda vivemos ao sabor das nossas próprias vontades. E aí quando mexe com os nossos interesses, a gente quer negociar o Evangelho. A gente quer correr atrás daquilo que é mais caro para nós, e não aquilo que é mais caro para Deus. A gente quer sustentar e dizer, não, mas tem uma brechinha aqui que me permite fazer isso aqui. Quando não tem, quando a Bíblia é expressamente clara, que o certo é certo, o errado é errado, as coisas de Deus são as coisas de Deus, e as coisas do mundo, elas são pecaminosas e elas não têm parte com Deus. E às vezes a gente quer ter um olho de luz e um olho de trevas, metade do coração bom e a outra metade fazendo o que quer. Mas a Bíblia nos ensina que não é possível servir a dois senhores, porque você há de agradar um e aborrecer ao outro. Não é possível servir Deus e Mamon, ali no texto fala para nós, as riquezas. Os ídolos não conseguem dividir espaço no coração com Deus, porque Deus nos quer por inteiro. Aquele que é nascido de novo tem o seu coração completamente entregue ao Senhor todos os dias, e vive na dependência de Deus e não de si mesmo, e confia no Senhor e não em si mesmo. Não controla a sua própria vida, mas entrega o controle nas mãos do Senhor. Nicodemos ainda tinha dificuldade de entender essas coisas, e ele disse, como pode ser isso, esse negócio do vento, agora ficou confuso, porque antes era nascer de novo, voltar para a mãe, agora é vento. Nicodemos está acostumado demais a controlar a sua própria vida. Ele ajudou a construir uma sociedade onde o tipo que era o tipo dele estava garantido. E Jesus vem e acaba com as estruturas fracas da vida dele construídas sobre a areia. E diz para ele, meu filho, nada disso que você fez adianta. Você precisa nascer de novo, da água do Espírito e viver por esse Espírito em quem você nasceu. Mas você precisa compreender, aceitar, e aí você pode crer. Nós precisamos ouvir da palavra constantemente e nos alimentarmos daquilo que é mais precioso, que são os mandamentos do Senhor. Nós precisamos aceitar essas coisas e não questionar. Ah, mas eu acho que essa parte aqui, a Bíblia é muito rígida, então siga, porque é o melhor. Porque aquilo que você crê é frouxo. Aquilo que eu acho que é bom é frouxo, mas aquilo que Deus pede, ainda que seja radical, é o melhor. É o que de fato nos protege, porque são os mandamentos eternos de Deus. Mas não é muito moderno, pastor. É politicamente incorreto. Então fique com a verdade do Senhor. Não se comprometa com as coisas do mundo, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E aí sim, nós podemos dizer, eu creio no Senhor, porque por mim mesmo eu não compreendo nem sequer as coisas terrenas, mas no Senhor eu posso compreender até mesmo as coisas celestiais. Porque Ele me explica das coisas celestiais. E quem pode anunciar essas coisas, senão aquele que é o Salvador das nossas vidas? Aquele que veio do céu. Quem pode falar sobre nascer do alto, nascer do céu, nascer de novo, senão aquele que tem parte com o próprio Deus? Aquele que veio do céu. Jesus encerra esse trecho da fala dele com Nicodemos, deixando claro, Nicodemos, eu estou te dizendo todas essas coisas, porque a autoridade que eu carrego sobre mim
é a autoridade dos céus. Eu sou o Deus, Emanuel, no meio de vocês. Eu sou o Deus que está perto. A salvação está diante dos seus olhos. Ela está sendo oferecida para você agora. E Deus fala isso para mim e para você também, nessa noite. Se você não tem ainda a convicção de que nasceu de novo, não espere para amanhã. O tempo de entregar a sua vida para Cristo é hoje. O tempo de clamar para que a graça dele nos alcance é hoje. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer, é se render, porque todo o resto já foi feito pelo nosso Salvador. Tudo foi feito por Jesus. E nós cantamos isso, na verdade, no louvor tantas vezes. Quem nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Não são as nossas obras, não é o nosso bom proceder, não é a nossa frequência na igreja, ou o nosso nível de participação, mas é o sangue de Cristo Jesus, o Filho do homem, que veio dos céus, mas que veio até nós para nos salvar. Hoje, através dessa palavra, eu quero convidar você a abandonar a ideia de que os seus esforços vão te salvar, a se render a um Salvador que pode fazer de novo e clamar: Senhor, me faz nascer da água do Espírito, purifica-me, asperge sobre mim a água que pode me purificar e coloca em mim o Espírito que pode me vivificar e regenerar e me faz viver não a minha própria vontade, mas no sopro de Deus para onde quer que vá, ainda que seja extremamente desafiador, que não me traga prazer, mas que me traga paz com Deus. Então é isso que eu quero viver. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra e entregando as nossas vidas ao Deus Pai. Senhor, obrigado pela sua palavra que nos ensina, e essa conversa com Nicodemos é uma conversa conosco. Nós somos tão parecidos com ele, nós somos tão farisaicos no nosso comportamento muitas vezes. A gente cultiva anos e anos de fé, uma longa jornada na igreja, e às vezes não cultiva uma longa jornada com Cristo. Porque às vezes a gente ainda acha que é o nosso proceder que vai garantir a nossa entrada no céu, que é a tradição religiosa da nossa família, que é o nome num hall de membros, que é o rito do batismo, da profissão de fé. Mas todas essas coisas, elas perdem o significado se elas não forem construídas num novo nascimento. Então nos faz nascer de novo, Deus. Se há pessoas aqui que ainda não nasceram de novo, que não têm convicção de que foram alcançados por essa graça salvadora, que o Senhor possa operar isso na vida de cada um deles nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça sobre nós, alcançando corações que ainda são de pedra e colocando corações de carne, para que possam guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma vida de obediência. Nós somos muito cabeça dura, petulante, Senhor. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós ainda achamos que o mundo pode nos oferecer explicações melhores que a sua palavra. Ainda não entendemos que as verdades eternas estão com o Senhor, e que aqueles que nasceram de novo carregam a marca da vida no Espírito, da vida na palavra, da vida de obediência, que guarda os mandamentos e anda nos caminhos do Senhor. Nós queremos andar de uma maneira que agrada ao Senhor e não a nós mesmos, nem às outras pessoas. E se necessário for, pagar o preço por isso, o preço da rejeição, da reprovação da sociedade, o preço de perder bens materiais, posições sociais, de perder importância aos olhos das pessoas, mas nós queremos a relevância do reino, Pai querido. Nós queremos a profundidade do relacionamento contigo. Tira de nós a confusão de ficar perguntando: mas como isso, como Nicodemos perguntava, mas nos dá a clareza que só o Espírito pode nos dar pelo entendimento da palavra, Deus. Que nós possamos confiar naquele que vem do alto, o Filho do homem, que veio para nos salvar, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue, que viveu e nos ensinou, e pela sua vida e pela sua morte nós somos salvos, e pela sua ressurreição nós somos libertos da morte e do pecado, e nada mais nos prende. Obrigado, Senhor, por essa certeza e essa verdade, por olharmos para a cruz e dizer: nós amamos a mensagem da cruz, porque foi ali que fomos libertos. Nós queremos proclamar essa mensagem, Pai querido, para que outras pessoas possam se livrar de vidas como de Nicodemos, mas que possam viver uma vida de filhos e não aprisionados pelo muito fazer.
Pai, o fazer demais cansa. E chega uma hora que a gente olha e fala: gastei meus dias e nada aconteceu. Então nós queremos nos render à obra salvadora de Jesus, que não depende de nós. A obra poderosa de Deus, de amar o mundo de tal maneira mandando o seu Filho. A obra do selo do Espírito Santo em nós, que confirma que somos filhos de Deus. Que é o selo, o penhor da herança que nós receberemos no dia final. Senhor, opera maravilhas no meio de nós nessa noite, nos dá convicção dessas palavras e um desejo profundo de viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.